Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que alegria, que bênção de Deus, novamente estamos juntos aqui para a quarta lição nesse trimestre, Família Cristã. E agora, Mondonãozinho, qual é a lição? Vamos entrar na vida aí do patriarca Jacó, isso mesmo, Jacó, e o tema é a voz profética para a sua casa. Vamos lá? Escola Bíblica Dominical, nós temos aí o famoso texto áureo, coisa bonita, é bênção do céu, está lá em Gênesis capítulo de número 28, versículo de número 3, pega a sua Bíblia com alegria, que diz assim: E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Ô, minha gente, isso daí é uma promessa, isso daí foi uma bênção que Deus deu a Jacó. Maravilha? E agora, a nossa leitura bíblica, a famosa leitura bíblica, se encontra em Gênesis, capítulo de número 28, versículo de número 1 até o 7. Vou pegar minha Bíblia, pegue a sua Bíblia também aí, por gentileza. Nós estaremos lendo juntos Gênesis 28, versículo 1 até o 7, que diz assim: Isaac chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe, e Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de que as tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar mulher para si dali, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Que história linda, história bonita. Muita coisa boa nessa lição aí, muita coisa aí de ensinamento para a nossa vida, da prática, do dia a dia. Vamos entrar junto, vai ser bênção para mim, bênção para você, bênção para as nossas famílias. Vamos lá? Meus irmãos, a lição, ela tem aí um roteiro: introdução, desenvolvimento,
e por fim aí, o fechamento, a conclusão. No desenvolvimento nós temos 3 tópicos. O primeiro é o casamento de Jacó. O segundo, a predileção de filhos. Nome bonito, hein? Depois nós vamos ver o que é predileção. Terceiro, por fim aí, a autoridade e a voz profética de Jacó. Maravilha do céu. Vamos ver aqui, o comentarista caprichou na lição. Na introdução vai dizer o seguinte: a vida familiar de Jacó foi cercada de turbulências, marcada por desafios que pareciam intransponíveis, mas sempre permeados pela providência divina. Sua trajetória de lutas e perseguições remonta desde o ventre, refletindo o projeto glorioso de Deus em sua vida. Escola Bíblica Dominical. Se é bíblica, então tem que ter Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí novamente. Gênesis, capítulo de número 25. Maravilha do céu. E o versículo 22 e o versículo de número 23, que vai dizer assim: e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que outro povo. O maior servirá o menor. Daí continua dizendo, opa, já fui no 23, vamos no 22 agora. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é que sou eu assim, foi-se a perguntar ao Senhor. Olha só, pessoal, aqui nós temos uma lição muito interessante a respeito da família de Jacó. Turbulência. Bom, Danielzinho, minha família não tem probleminha. Mentira, meu irmão. Olha lá, hein? Não podemos mentir. Toda família tem probleminha. Toda família tem turbulências, tem aí desentendimentos. É natural. Cada um é de um jeito. Mas Deus vai trabalhando, Deus vai abençoando. E nós vamos vendo aqui, pessoal, que aí desde o ventre, olha só, desde o ventre, mais Deus sempre no controle de tudo. Continuando, comentários dizendo: como que se não bastasse as batalhas na casa de seu pai, Israel enfrenta dentro do próprio lar as consequências de sua predileção por filhos. No entanto, em meio a tantas dificuldades, Deus é com ele. E ao mesmo tempo das cãs, o que é cãs, Mondenalzinho? Os cabelinhos brancos. Tá joia, pessoal? Aqui, ó, vou dar um exemplo prático para vocês aí. Joia, olha no meu cabelo, os cabelinhos brancos, os meus estão ficando os brancos. Isso daqui são as cãs, joia? Ao mesmo tempo das cãs, Jacó se faz voz profética para a vida de seus filhos. Não interessa a idade que você tem, você é um profeta na sua casa. E temos que profetizar coisas boas, abençoando, não amaldiçoando. Por quê? Porque nós nascemos para abençoar. Maravilha? Deus abençoe sua casa. Vamos continuar então lá. O primeiro tópico aí do desenvolvimento vai dizer sobre o casamento de Jacó. Irmão Danielzinho, essa lição ela é apresentada tanto para os adultos como também para os jovens. Quando fala casamento, os jovens aí, o coração bate forte, alguns aí de tristeza até mesmo, mas Jesus vai abençoar, é só vitória, tem o tempo determinado para todas as coisas, e é só vitória. Outros, bate o coração forte, já começa a lembrar da irmãzinha, a irmãzinha começa a lembrar do irmãozinho, e é bênção de Deus, e assim Deus vai abençoando. Maravilha? E nós que somos casados? Daí tem muita coisa boa aqui, pessoal, muita coisa boa. E para quem não é casado ainda, tem muita coisa boa para pegar. Tem que ser igual esponja, pega. A Bíblia fala, o que a Bíblia fala? Olha, atentar para tudo, observar tudo e reter o bem. O que isso quer dizer? Pega. E quando casar, você põe em prática e é bênção do céu. Amém? Vamos lá? Aí está dizendo o nosso comentarista a preocupação acerca da continuidade das promessas que estavam no coração de Abraão.
Quanto à escolha correta da esposa para seu filho, também repousava sobre a vida de Isaque. Se o patriarca da fé obteve favor de Deus pela direção e fidelidade, Isaque, pela dependência e confiança no Todo-Poderoso, enviou seu filho Jacó, a parentela de sua mãe, para que se unisse a uma mulher que honrasse a aliança divina. E diz a palavra, lá em Gênesis capítulo 28, versículo 7, dizendo assim: Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã Arã. Meus irmãos, a bênção de Deus estava ali naquela família. Abraão, Isaque, Jacó. E a preocupação ali era que tomasse uma esposa. E essa esposa viesse a ser da família ali, no meio do povo de Deus. Bom, Danielzinho, o que isso daí tem a ver? É preconceito? Não é, meus irmãos. Porque daí o rapazinho vai casar com a menina que não é de Deus, a menininha vai para o baile e o rapazinho vai para a igreja. Vai dar probleminha isso daí. Vai dar problema. Então é para buscar onde? Aqui, na casa de Deus. E tem. Bom, Danielzinho, não tem? Tem, rapaz, tem sim. É só vitória. Se não tiver na sua congregação, o nosso ministério tem umas 30 congregações. Ô, glória! Né? E é bênção de Deus aí. Aproveita os congressos, vai orando que Deus vai despertar uma hora aí. Maravilha? E a gente, bom, Danielzinho? E nós que já somos, já ia falar mais maduros, né? Com os cabelos brancos, com as cãs aí. Pessoal, preocupação com os nossos filhos. Vai casar com qualquer uma? Vai nada, não pode, não dá, que isso. Só vitória. Essa madrugada acordei 3, 4 vezes. Limpar cocô de neném, não é? Neném chorando na madrugada. A gente vai lá, dá pra amar, limpa cocô, limpa o bumbum, dá banho, faz de tudo, vai dar vacina. A vacina, você vai ver, tem vacina aí que é quase R$2.000. Você faz, Jesus amado. Você cria ali na palavra de Deus, com carinho, com alegria, e vai dar sua filha para qualquer um? É ruim, rapaz. Vai dar seu filho para qualquer um? Não pode. Tem que ser mulher de Deus e homem de Deus. É ou não é? Não é frescura. Mas você investiu tanto nos seus filhos que você tem que aí escolher da parte de Deus. Você tem que orar. Vamos orar e Deus há de abençoar. Amém? Ô, glória, só vitória. Vamos lá. Continuando aí. Igual o irmãozinho fala, bom, Danielzinho, dessa parte não é deixa cada dia o seu mal, deixa cada dia o seu bem. Quando chegar a hora deles casarem, Deus vai dar vitória, a gente vai orando, vai falando na cabecinha, é só vitória. Pai e a mãe têm um poder fora do normal, hein, pessoal, para influenciar no casamento. Vamos lá? É bênção de Deus. E continuando aqui a lição, as orientações de Deus para o seu povo acerca do casamento sempre foram abundantes e incisivas. Onde está escrito isso, bom, Danielzinho? Que foi a bênção de Deus aí, as orientações abundantes e incisivas. Deuteronômio, vamos lá? Pegue a sua Bíblia com alegria. Deuteronômio, capítulo de número 7 e o versículo de número 3 e 4, que diz assim: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar seus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Bom, Danielzinho, isso daqui não é frescura, pessoal, não é coisa da nossa mente, é Deus dando orientação para que os nossos filhos venham casar na casa de Deus. E aos jovens que também escutam aí a lição, para casar na casa de Deus. Bom, Danielzinho, mas o rapazinho, olha, belezinha, bonitinho, casa para você ver. O bonitinho virando um demoninho, o negócio ficando feio para você. Depois vai vir para a igreja pedir oração. Vem para a igreja pedir oração, mas antes de casar, veja, não está conforme a palavra de Deus, não é povo de Deus, corta. Bom, Danielzinho, Deus vai usar a minha vida. O que eu já escutei disso daí? Tenho 41 anos. O que eu já escutei disso daí? Deus vai usar a minha vida para trazer ela do mundo para cá.
Deus vai usar minha vida para trazer ele do mundo para cá. Meus irmãos, Deus pode usar a sua vida, mas Deus não pode usar o casamento. O casamento não pode ser uma estratégia para trazer a pessoa. E quem traz é Jesus, não somos nós. Se Deus vai trazer, então espera trazer, espera lavar no sangue do Cordeiro, espera ser uma nova vida, e Deus confirmando, daí sim, daí é só vitória. Amém? Vamos lá, e continuando aí, nós também temos instruções em Neemias, capítulo de número 13, versículo de número 25, que diz assim: e contendi com eles, e os amaldiçoei, e eu espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e fiz jurar por Deus, dizendo, o negócio é forte aqui, não dareis mais vossas filhas a vossos filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Isso daqui está sendo, parece que foi usado até com violência. Com violência. Por quê? Para que não tenha uma mistura. Quando mistura, daí vem idolatria no meio, daí a bênção de Deus, daí começa a entrar a maldição dentro da família, da casa, daí a luta aumenta muito mais. Então nós que somos pais, nós temos essa incumbência de falar na cabeça dos filhos e aos jovens, pelo amor de Deus, quer ser feliz? Busque na casa de Deus, que Deus tem e Deus vai abençoar. Maravilha? E por fim aí, para não ficar só no Antigo Testamento, nós temos também aí em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 14 a 18, que diz assim: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros do Espírito Santo? Tomais, pois, os membros de Cristo, faloeis membros de meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí, pessoal, tá aquilo que falando de uma maneira mais aberta. Trevas não mistura com a luz. Não tem essa de misturar. Ou é luz ou é trevas. Certinho? E olha aí, pai, só vitória. Chuta o rapazinho. Chuta, meu irmão. Ô, glória. Irmã, chuta. Viu que não é de Deus? Chuta. Vai orar, vai jejuar. Fala na cabeça da menininha. Fala na cabeça do menininho. Pai e mãe tem uma sensibilidade de Deus aí, ó, para saber se é de Deus ou não. Olhou, fala, esse daqui não é, chuta. Vai, só vitória. Ora, jejua. Faz um forfé lá, fala na cabeça da menininha e Deus vai dar a vitória. Amém, pessoal? É melhor fazer isso antes do que depois vier probleminha aí. Joia? Maravilha do céu. Nós estamos aí conversando entre pais aqui, ó. É bênção de Deus. E continua. Não se tratava da busca pela manutenção de uma raça ou etnia pura sobre a concepção humana, mas reflexo de um projeto espiritual e eterno de Deus para o seu povo. Essa mensagem é clara e expressão de cuidado desde o tempo das figuras, tendo exemplo emblemático na união de Ruth e Boaz, pois disse a Moabita: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. E continua dizendo, a palavra nos mostra, pela atitude da nora de Noemi, que o critério essencial para o casamento no povo de Deus é a fidelidade e a fé e a submissão à aliança divina. A gente está conversando aqui, agora, pessoal, tem algo que é acima, tem algo que está acima de nós. Uma outra dimensão. Qual que é essa, irmão Danielzinho? O reino de Deus. O reino de Deus.
o casamento dos nossos filhos tem que fazer parte do reino de Deus. Os jovens, o seu casamento, o futuro casamento, tem que fazer parte do reino de Deus. Nós estamos aqui por causa do reino de Deus. Nós temos um propósito, nós temos uma missão. E o seu casamento tem esse propósito e tem essa missão. E o casamento dos nossos filhos tem esse propósito e essa missão. Maravilha? Vamos lá, continuando aí. E vai dizer o comentarista: esses princípios são firmes e atuais também para os dias de hoje. Contudo, muitos filhos de Deus, desde as gerações mais remotas, têm desprezado a orientação divina e de seus pais, desviando-se dos princípios estabelecidos e colhendo para o seio de seus lares as terríveis consequências do julgo desigual. Bom, Danielzinho, o que é julgo desigual? Não bate, pessoal. Trevas não bate com luz. Joinha, o negócio não vai. Vamos lá? Gênesis novamente, Gênesis capítulo 6. Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 2, que diz assim: e aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ô pessoal, enchia os olhos, mas não enchia o coração de Deus. Ó, até falei bonito agora aí. Isso daí veio agora, veio do alto. Só vitória. Enchia os olhos da carne, mas não enchia o coração de Deus. Deus não estava naquilo. Deus não estava naquilo lá. E toda vez, pessoal, não estou velho, mas também não estou novo, estou com 41 anos. O que eu já vi já de menina, pai e a mãe falar: não casa, não casa, não casa. E casou. E agora? Está pagando o preço. Deu probleminha, separou, e daí já está casando com o outro, que daí o segundo já é adultério. Mas se obedecesse ao pai e à mãe que tinha falado antes, não teria entrado nisso daí. Porque a bênção de Deus está também em ouvir os nossos pais. Olha aí, filho, só vitória, né? E a gente que é pai aí, pessoal, eu quando vou orar pela Niane tem 2 anos e 5 meses, e eu oro pelo casamento dela. É loucura, mas eu oro. O Ian está com 1 ano e 4 meses, eu oro pelo casamento dele também. E só vitória. E às vezes até falo: não é para casar com... desculpa a palavra aí, igual a gente fala aí, com Zé Ruela, não. É para ser servo de Deus. E é para ser serva de Deus também. Por quê? Daí é alegria para todo mundo, meus irmãos. Daí é só vitória, é bênção de Deus. Uma hora vai casar, uma hora vai sair de casa, não tem como. Então já que vai casar, então que case bem casado com o povo de Deus. E vamos orar, colocar fé em Cristo, que Deus há de preparar, há de abençoar. A nossa fé está nele. Amém? E continuo dizendo aí, quem quiser ler depois, em Neemias, capítulo 3, versículo 23 e 24, e dizendo aí, desobediência. Essa desobediência, em sentido espiritual, é causa de restrição ao perfeito propósito de Deus, quando disse: serão ambos uma só carne, pois não pode refletir em plenitude o grande mistério da união de Cristo e a igreja. Olha só. Agora é o sobrenatural, agora é a respeito do reino. Pegue a sua Bíblia aí, por gentileza, só vitória. Em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 31 e 32, que diz assim, vou estar lendo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Simbolismo, tipologia, pessoal, só vitória. 1 minutinho de teologia, pode ser 1 minutinho de teologia. Teologia tem uns negócios aí que é bem legal, outras coisas são bem chatinhas. 1 minutinho de teologia. Tem algo na teologia, pessoal, enfeita pavão, coloca uns nomes diferentes. 1 minutinho só, rapidinho. Chamado exegese. O que é exegese? Interpretação. Você lê o versículo e você interpreta.
Tem outro nome que é chamado de hermenêutica. O que é hermenêutica? Método de interpretação. Falou hermenêutica, é método. Joinha? É benção? Tem praticamente, na maioria dos autores, quatro métodos de interpretações. Na grande maioria aí dos entendimentos da teologia. O primeiro é o literal. O que está escrito ali é aquilo mesmo. Jesus curou literalmente. Segundo seria alegoria, figuras, igual nós estamos vendo aí no trimestre passado, nós vimos a respeito das parábolas, são figuras. E o terceiro, Mondanelzinho, é um misto entre figuras e literal, coisa que Jesus fez literalmente, mas também falou de uma maneira figurativa. E o quarto? O quarto aí é aquilo que é chamado de acomodação. O que é acomodação? É uma linguagem que é apresentada para as crianças. É um método de interpretação da Bíblia que fala na linguagem das crianças. Acomoda a palavra para as crianças poderem estar entendendo. Irmão Danielzinho, por que tudo isso daí? Para os irmãos entenderem que agora chegou numa parte de alegoria, figuras. Joinha? Corta agora, fechamos a teologia. Que figuras que é essa? No casamento, Deus é representado pelo esposo e a igreja é representada pela esposa. Os dois sendo um só. E a Bíblia fala que é aquele que entrega a vida para Jesus. Jesus está na pessoa. E a pessoa está dentro de Deus. Que coisa extraordinária. Nós somos um só com o nosso Deus. Isso é muito forte e é uma beleza a respeito do casamento. Maravilha? Vamos lá, minha gente, vamos que vamos. E o comentarista vai dizendo: a insistência no relacionamento com pessoas que não gozam da mesma fé e propósitos em Deus é viver o engano de se esperar colher bons frutos plantando a semente da desobediência. Quer comer morango e está plantando caqui. Daí não vai não, o negócio vai dar ruim, certinho? Vamos lá, meus irmãos, segundo tópico aí, tá muito bom, muito gostoso. Segundo tópico do desenvolvimento, a predileção de filhos. Irmão Danielzinho, que nome bonito, vou colocar o nome da criança de predileção. O que é predileção? Sinônimo: inclinação ou afeição. Quando você tem uma inclinação dentre os filhos, então é mais de um, daí você tem uma inclinação para um, você gosta mais de um, tem uma afeição a mais por um, certinho? Vamos lá. Pela família de Jacó, vemos que mesmo lares que conhecem e vivem a promessa de Deus, são passíveis de falhas que, por vezes, se apresentam de forma sutil e disfarçadas de afeto, como a predileção. Ao olharmos para a árvore genealógica de Jacó, vemos que essa desarmonia atravessou gerações. Olha só, Gênesis capítulo 37, versículo 3. E amava Isaque a Esaú. O pai amava Esaú, porque a caça era de seu gosto. Esaú gostava de caçar, Isaque gostava de caçar, o pai gostava de caçar, então gostou do filho que gostava de caçar. Continuando. Mas Rebeca, a mãe, amava a Jacó. E dá a entender que ficava mais grudado dele. E aí, pessoal? Um gostava mais de um e o outro gostava mais de outro. E Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Gênesis 37, versículo 3. José também é Israel. Ali ele teve uma predileção, falando bonito, por seu filho aí, José. Bom, Danielzinho, isso acontece, pessoal, pior que é uma luta, viu? Vou falar para vocês, como pai, você é mãe, é uma luta, ou não é? Por quê? Porque você olha para o rostinho do outro, dá um sorrisinho para você, já fica balanceado, olha para o outro também, dá um sorrisinho também, você fica balanceado. E às vezes, no decorrer, um se identifica mais com você, um é mais grudinho seu, não é assim? Mas tem um perigo muito grande. Que perigo que é esse?
tratarmos os dois de uma maneira diferenciada. Dá problema e nós vamos ver isso na Bíblia. Vamos lá? Olha só. Ao olharmos para a Escritura, percebemos que no lar de Isaac, as repercussões da preferência afetiva foram silenciosas, não foram muito bem mostradas ali. Contudo, na de Jacó, alçaram alta voz. Olha só, Gênesis 37, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Os irmãos não conseguiram falar, tendo paz com seu irmão, porque sabiam que ele era o predileto. Era o filhinho do papai, o famoso filhinho do papai. Isso aí trouxe um ódio, um rancor, e a gente vai ver que teve aí consequências complicadas. Sua preferência trouxe para o seio de seu lar divisão, rivalidade, invejas, feridas emocionais que foram cultivadas ao longo do tempo e que só foram curadas pelo bálsamo do perdão. A parcialidade mina a paz e causa ressentimentos capazes de comprometer não apenas os relacionamentos, mas também o propósito de Deus para a família. Minha gente, é difícil, mas se puder aí, feche o olho e pensa aí, qual filho que eu tenho mais afeto, que balança mais o coração? Pessoal, só você que tem que saber e mais ninguém. Você não pode expor, você tem que cuidar dos dois de uma maneira igual, por igual. Eu sei que tem diferenças, né? Eu tenho um casalzinho, um menino e a menina tem diferença, até no tratar. Às vezes é diferença, o menininho já é mais bruto, a menininha já é mais carinhosa. Um já é mais grudado, o outro já é mais de ficar correndo para lá e para cá. Mas nós precisamos o quê? Tratar isso dentro do nosso coração. Se a gente ama eles e a gente quer o bem deles, a gente tem que tratar isso daqui dentro do nosso coração, para que a bênção de Deus sejam sobre a vida de todos eles. Maravilha? E aí, irmão Danielzinho, tem mais aí? Tem sim. A narrativa bíblica é cristalina para dar, é clara, para dar entendimento que a predileção de filhos traz consequências profundas e duradouras no seio da família. Nem mesmo as situações particulares que distinguem filhos podem servir de fundamento para arrefecimento, joinha pessoal, de afeto e de acompanhamento, sob pena de quebra da unidade familiar, pela rivalidade, ressentimento e amargura ou pela distorção na aplicação da disciplina e da justiça, gerando filhos inseguros, inclinados à comparação constante e, consequentemente, vulneráveis espiritualmente. Eu já vi gente falar, meu filho fulano se formou, é uma bênção, está bem sucedido, e o outro não. Daí pega, joga na cara do outro, seu irmão está bem e você não. Não pode fazer isso, pessoal. Por quê? Porque um filho vai ter ódio do outro. Parece que soam nossos ouvidos que vai usar o outro como exemplo, mas a estratégia está sendo errada. Não é assim. O certo é, olha, seu irmão conseguiu. Pede para Deus, vamos juntos. Se Deus abençoou ele não é melhor do que você não. Deus vai abençoar você também. Ô glória, usa isso daí para motivação, pessoal. Usa como motivação. É a mesma coisa quando o anjo foi falar com Maria, você está grávida do Espírito Santo. E para confirmar ainda, a sua prima Isabel, de idade, chamada Estéreo, também está grávida já faz alguns meses. Olha só, o que isso quer dizer, pessoal? A fé. Deus fez milagre na vida de Isabel e agora Deus está fazendo milagre na vida de Maria. E Deus está usando o milagre de uma para mostrar para a outra que Deus ali faz e aumenta a nossa fé. Se Deus abençoou mais um filho, porque ele estudou mais, ele se aplicou mais, use isso daí para dar mais fé para o outro. Deus vai te abençoar também, porque ele não é melhor do que você. Isso daí vai dar uma explosão de fé. E ora junto, chega junto, que Deus vai dar vitória.
Vamos evitar briga no meio da família aí, no meio dos filhos, hein, pessoal? Só vitória, amém? E aí, Danielzinho, nós estamos no desenvolvimento. O último tópico do desenvolvimento, a autoridade e a voz profética de Jacó. Ao final de sua vida, Jacó reúne seus filhos para abençoá-los. Não se trata apenas de mera despedida, mas de um ato profundamente espiritual. Israel, aquele cujos dias de suas peregrinações foram poucos e maus, é um patriarca consciente de sua missão, deixando um legado que atravessaria gerações. A família se reúne pela última vez, o ato é solene. O patriarca, sob a autoridade de Deus e voz profética, chama seus filhos à responsabilidade. Relembra trajetórias, confronta pecados, reafirma a justiça divina e aponta o futuro segundo os propósitos eternos do Todo-Poderoso. Quando eu lembro disso daqui, eu lembro do meu avô, o pastor Agostinho, e já de idade, ele faleceu com seus 84 anos, e ele chamou a mim e meus irmãos no quarto, e ele começou a falar. Eu lembro isso daí como se fosse essa semana aí, tenho até saudade dele. Ele pegou e falou, olha, tá chegando esse negócio da internet, não entendo nada disso, eu já batizei muita gente, já orei por muita gente, já fui atrás de muita gente, Jesus salvou, Jesus libertou, Jesus usou minha vida, não fui eu, foi Jesus. Agora esse mundo não estou entendendo mais nada, estou passando o cajado não é mais meu, agora é seus, e agora vocês que vão atrás, vocês que vão ganhar as almas, vocês que vão evangelizar, vocês que vão aí estar pregando o Evangelho. Eu lembro disso, que ele estava no quarto dele, e falando comigo e com meus dois irmãos. E é bênção de Deus, e estamos aqui. Amém, pessoal? E eu, quando eu ficar velho, cabelinho já tá branco, já é, só vitória, vai ficar mais branco ainda. Só vitória, a não sei que o Danielzinho faça umas luzes, e não vai dar certo esse negócio aí, não é bom, não é? E o meu cabelo vai ficar mais branquinho ainda, o Danielzinho. E eu vou chamar os meus filhos e falar, pessoal, já está passando aí a minha geração, já está passando a minha época, agora o cajado está com vocês aí. Deus abençoe vocês, que eu tô partindo. Espero que seja daqui boas décadas para frente, amém? É bênção de Deus. E aí, vô Danielzinho, onde que está aí o patriarca abençoando o futuro de seus filhos? Gênesis, capítulo 49, versículo de número 1, que diz assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos fins dos dias ou nos derradeiros dos dias. Olha só, pessoal, e ali ele começa a falar. Versículo 4. Inconstantemente como água não serás o mais excelente. Começa a falar aqui com Rubem. Porquanto subsiste ao leito de teu pai, então contaminaste e subsiste a minha cama. E ali ele começa a falar a respeito de cada filho. Ó, o versículo 5, Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumentos de violência. E ali ele começa até mesmo a corrigir algumas coisas ali, de pecados e tudo mais. Versículo 6, e no seu secreto conselho não entre minha alma, com a sua congregação, minha glória não se junte, porque o seu furor mataram varões, e na sua teima arrebataram, pois o pai ali trazendo coisas do passado e tratando ali no final da vida. Olha só o 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quanto os abençoou, e cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Vamos abençoar nossos filhos, vamos abençoar eles, quebrar toda a maldição, abençoar. Não precisa estar no final da vida para abençoar, vamos abençoar, pessoal. Abençoa o seu filho no nome de Jesus, que seja a bênção de Deus. Vocês que são pais, são filhos, os jovens que são filhos, pede para o seu pai, pede a bênção. É coisa, meu Deus, isso é coisa antiga. Coisa antiga nada, rapaz. É coisa boa, tem que copiar. Entendeu? Vai sair de casa, bênção, pai. Bênção, mãe.
Eles vão falar para você, eles vão ser comovidos a te abençoar. Fala, pai, eu estou pedindo a bênção. Ele vai falar, Deus te abençoe. E no mundo sobrenatural, oh glória, Deus vai te abençoar. Olha só, ao olharmos para a Bíblia, vemos que essa autoridade espiritual e profética não é nova. Estava nas palavras de Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 25 ao 27. Noé, a sua descendência. E evidente da boca do sacerdote Zacarias. Zacarias também lá em Lucas, capítulo 1, versículo 67. E dá um trocadilho aí, o 7,6 também, que diz assim: e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. João Batista, abençoando, recebendo bênção do pai dele. A autoridade profética dos pais é um dom e uma responsabilidade. Um pai e uma mãe, sob a direção do Espírito Santo, são instrumentos eficazes nas mãos de Deus para instruir e revelar chamados. Olha só, já viu o pai e mãe falando, você é um capetinha. Pessoal, a criança vai ferver, né? vai piorar, não pode, quebra a maldição, você é uma bênção. A criança está subindo o teto, você é uma bênção. Você é uma bênção, já pega ali o chinelinho, você é uma bênção. Desce, que senão o chinelinho vai alcançar você. Você é uma bênção e o chinelinho também é uma bênção para usar na sua vida. Usa o chinelo, meus irmãos, só vitória. Não é para matar, não. É para corrigir, amém? Eu já apanhei bastante. De certo, você também que está escutando, já apanhou bastante. Estamos vivos, oh glória! E Deus nos abençoou. Maravilha? Vamos lá para o finalzinho aí do nosso desenvolvimento. O comentarista vai dizer: sendo assim, dentro desta inafastável verdade espiritual, cabe aos pais a responsabilidade das palavras que saem das suas bocas em direção aos seus filhos. O apóstolo Paulo, ao escrever carta aos Efésios sobre um contexto mais amplo, mas não menos aplicável, família, recomenda que os nossos lábios sejam unicamente fonte de edificação para dar graça aos que ouvem. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 29. A rotina, o cansaço e as intempéries desta vida, falou bonito, hein? Só vitórias, correrias. E as correrias, para lá e para cá, não devem nos distanciar desta responsabilidade, nem permitir que includam palavras de maldição, dureza ou desânimo dentro do lar. Aí, Colossenses, abre comigo por gentileza, Colossenses capítulo 4, versículo 6, que vai dizer assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. É com sabedoria. Abençoa, porque o que a gente planta hoje na vida deles, eles vão colher. É bênção do céu. E o jovem, quando aí tiver sua família, abençoa sua família, que Deus vai estender a mão e vai abençoar. Vamos terminar, meus irmãos? Maravilha do céu, coisa boa, gostosa demais a lição. É bênção prática do dia a dia. Conclusão. Nesta oportunidade, aprendemos acerca da importância dos planos de Deus para o seu povo, através do casamento. Vimos ainda que a predileção de filhos da casa de Israel transformou-se em divisão, em rivalidade entre irmãos, quebrando a unidade familiar. Por fim, reafirmamos que a autoridade espiritual do lar repousa sobre o pai, que, guiado pelo Espírito Santo, exerce um papel central na condução, proteção e formação espiritual da família. Bom, Danielzinho, eu sou irmã, me converti, meu marido ainda não é crente. Quem que é autoridade no mundo espiritual? Você, irmã. Ora pelos seus filhos, abençoa os seus filhos. Mas também o seu marido, ele tem aí algo que é dado por Deus, por ser o homem da casa. Ele é o sacerdote da casa, por mais que não conheça Deus ainda. Ora por ele, para Deus salvar, para Deus abençoar a vida dele.
e entre em concordância, entre em união. Ouça aí o que ele vai estar falando. E a mulher, Jesus amado, a mulher tem uma sabedoria, rapaz do céu, a mulher tem uma sabedoria para pegar, e aquilo que ela ouviu e não soou no ouvido bem, no ouvido dela, ela consegue conversar com o marido. Mulher é mulher, vocês sabem disso, só vitória, e amaciar o marido, e às vezes até muda algumas coisas ali, algumas ou muitas coisas, vamos confessar aí os homens, e é bênção de Deus, amém? Que Deus abençoe sua casa. O roteiro, passamos pela introdução, o casamento de Jacó, a predileção de filhos, a autoridade e a voz profética de Jacó. E por fim a conclusão. Deus vos abençoe, meu irmão, maravilha do céu, um grande abraço, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Primeiramente quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscreva. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.